Nós precisamos de novos conceitos sobre a espiritualidade. Por que a gente confunde espiritualidade com religião? Nós confundimos espiritualidade com doutrina, nós confundimos espiritualidade com estudo, com leitura. É comum a pessoa que começa a se interessar pela espiritualidade acreditar que está vivendo uma espiritualidade por estar agora lendo alguns livros de Kardec, alguns romances, alguns livros psicografados, ou por estar fazendo parte de um centro espírita, de uma tenda de umbanda, ou estar indo no candomblé. E a maioria das vezes a gente começa a viver uma doutrina, a gente começa a aprender um monte de regra, um monte de conceito, um monte de valores, acreditando que isso é espiritualidade. Mas quando nós estamos adentrando uma religião, uma nova religião, nós estamos adentrando um corpo doutrinário de valores, de conceitos, que começam a dizer o que é que a gente tem que fazer. Sempre que aquilo que eu tenho que fazer, a maneira como eu tenho que me comportar, o jeito que eu tenho que agir, a forma de pensar vem de fora, é doutrina. Espiritualidade é algo que vem de dentro. Nós aqui na realidade brasileira, nesta nossa realidade, nesse nosso mundo, nós temos valores sobre a espiritualidade, que não é espiritualidade, né? O que você pensa sobre espiritualidade não é espiritualidade. Os valores que você traz sobre a espiritualidade não é espiritualidade. Espiritualidade é uma consciência. No entanto, no inconsciente coletivo tem uma grande quantidade de valores, principalmente valores morais, sobre espiritualidade. Quando você é tocada por esse inconsciente coletivo e você começa a reproduzir esses valores, você pensa que agora tem uma consciência espiritual, mas isto é algo emprestado de uma doutrina, de um conjunto de regras. Logo, não é uma espiritualidade. Espiritualidade é o que brota da tua alma e que faz brotar uma consciência a partir de quem você é. Isso é espiritualidade. Vou dar um exemplo mais claro, um exemplo muito palpável. Por mais espiritual que você acredite ser, se ainda existe um medo do inferno, um medo do pecado, o medo de estar fazendo coisa errada, o medo do seu passado te segurar nas trevas, o medo de obsessor, se você vive um medo do karma, por exemplo, se você crê que você carrega um karma negativo, é doutrina. A base de um conjunto de ensinamentos sobre espiritualidade, que não é espiritualidade, mas de estudar espiritualidade no Brasil, ela está muito arraigada em valores do espiritismo, que é uma doutrina. É uma doutrina que foi criada por Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, em 1853 na França. É uma doutrina cristã, é uma doutrina evangélica, de evangelho. Quando você tem o evangelho segundo o espiritismo e você segue o evangelho segundo o espiritismo, você também é uma forma de evangélico espírita. Então tem um evangelho, tem uma evangelização, isso é doutrinação. Toda forma de doutrinação é uma forma de você modelar a pessoa, você formatar a pessoa a partir de um conjunto de regras e valores. Agora pense que você hoje, em 2023, numa realidade brasileira, está se formatando a sua maneira de ser, de viver, de agir, de pensar, a partir de um conjunto de regras que foi criado numa cultura europeia, francesa, cristã, machista, por um homem cientista, um positivista da época do mundo moderno, do positivismo, que era justamente contra, por exemplo, os rituais, as religiões, a magia, e traz valores muito pesados acerca do karma, das trevas, como se o karma fosse um pecado e as trevas fossem o inferno, e os obsessores são como esses demônios que vivem atrás da gente. É doutrina. Então a gente pensa estar vivendo uma espiritualidade, mas quando você se vê presa em alguma regra, em algum conceito, em algum formato, está vivendo uma doutrina. Essa doutrina brasileira, no inconsciente coletivo, ela traz muitos valores de um catolicismo, de religião. Então as religiões, como é a história das religiões, como foram construídas essas religiões, né? A religião católica, ela é construída num cenário romano.
num cenário de época de dominação, de inquisição, de imposição de valores, de controle da massa. Então, quando você cria esses valores que trazem um peso, que trazem uma culpa, é tudo isso voltado a uma construção de dominação, de adestramento de pessoas. Doutrinar, olha, pense comigo, doutrinar uma pessoa é a mesma coisa que adestrá-la. Então existe um adestramento de corpos, um adestramento de mente, um adestramento de pessoas para viverem segundo algumas regras religiosas que foram construídas em contextos que a maioria das pessoas desconhece. Quando a gente pensa Jesus, quando a gente pensa o cristianismo, na maioria das vezes a gente pensa a partir de um lugar que veio da Igreja Canônica Romana. Como seria pensar Jesus, um homem judeu, um homem que vislumbrou uma realidade acolhedora, maravilhosa para todas as pessoas, que não faz diferença, que não tem preconceito, uma realidade que é espiritual, de uma espiritualidade. Como é que eu sei que estou vivendo uma doutrina ou uma espiritualidade? Sempre que houver qualquer tipo de preconceito, sempre que você se recriminar da sua maneira de viver, sempre que você trouxer um peso de pecado, de culpa, sempre que houver um valor moral, de uma construção de um lugar moral, você está vivendo uma doutrina. Sempre que na sua mente está fazer o certo e não fazer o errado, fazer o certo e não fazer o errado, e já tem um modelo do que é certo e do que é errado, é uma doutrina. Agora, quando você alcança uma consciência do que é bom para você, que não é igual ao que é bom para outras pessoas, então você vai ao encontro de uma espiritualidade. A espiritualidade começa quando você faz um mergulho para dentro de si mesma e começa a entender os seus valores. A espiritualidade começa quando você começa a cortar e desapegar dos dogmas, das crenças pré-estabelecidas, de crenças limitantes, de valores que limitam quem você é. A espiritualidade começa quando a gente começa a limpar tudo que não é você, os valores dos seus pais, dos seus avós, da sua ancestralidade, os valores da religião, da sociedade, toda essa construção massificadora, toda essa construção que é uma máquina de moer gente, toda essa construção que descaracteriza quem a gente é. Quando a gente está no mundo e começa a perguntar quem sou eu, de onde eu venho, para onde eu vou, eu tenho saudade de outro lugar que não sei qual é porque eu não estou conseguindo ser quem sou, viver a minha verdade, ir ao encontro da minha alma. A espiritualidade é a busca em tornar-te quem tu és, viver os valores da tua alma, saber o que é que você tem para transbordar no mundo. A nossa alma é pura, a nossa alma é amorosa, a nossa alma ela é acolhedora. Quando eu não consigo ser isto, é porque tem dores, tem valores que me atravessam, tem traumas muito arraigados no meu ser, na minha maneira de me comunicar, de ser, existir no mundo, nos meus relacionamentos. Qual o tamanho de dificuldade que nós temos para nos relacionar de maneira íntima, de maneira social, como é que nós nos relacionamos com o mundo de uma maneira muito precária. Aprendemos a amar o próximo como a si mesmo, mas não aprendemos a amar a si mesmo. Então, enquanto não há um amor por si, um acolhimento de si, é impossível amar o próximo e é impossível se relacionar com o próximo e a próxima de uma maneira ideal, de uma maneira amorosa, porque a gente não consegue se acolher. Os valores religiosos, eles são valores muito segmentados, são valores que segregam a pessoa, são valores que colocam cada um num lugar, né? Quem são os gentios, quem são os impuros, quem são o povo de Deus e quem não é o povo de Deus, quem são as pessoas, né? Essa criança não foi batizada ainda, essa criança vai ficar pagã. O que é isso, dizer que uma criança vai ficar pagã porque ela não passou por um ritual de uma religião em específico? Como é que a gente continua ainda pensando que uma criança fica pagã? Quer dizer que uma criança não merece o reino dos céus, como disse Jesus, porque uma religião que vem 300 anos depois dele e 500 anos depois dele cria uma ideia de pecado original. Então isso atravessa você aonde? A ideia é que a criança tem que ser batizada por medo que essa criança vai cair no limbo.
Medo de não fazer parte de uma doutrina, porque se eu não fizer parte de uma doutrina, eu não sou de Deus. Deus ama de maneira diferente as pessoas que são religiosas das pessoas que não são religiosas. Onde está Deus? Deus está em mim, no meu interno. O que é o céu e o inferno? Existe um céu e um inferno? Existe um lugar para onde a gente vai depois da morte? Todas as religiões têm certeza do que acontece depois da morte. Todas elas têm absoluta certeza de para onde você vai, e elas têm certeza, né? Elas separam as pessoas boas que vão para o céu, as pessoas que não são boas vão para o inferno. Que régua é essa? Como é que você vive segundo a régua de uma religião, de uma doutrina que foi criada há séculos atrás, de réguas que não servem para você? Então, espiritualidade, ela é um acolhimento tão grande que não tem régua. Espiritualidade não tem régua. Espiritualidade não separa o joio do trigo como a gente pensa. Espiritualidade acolhe a todas as pessoas. Espiritualidade abraça todas as pessoas. Para eu viver essa espiritualidade, eu preciso me acolher, eu preciso me abraçar, me entender, ir ao encontro das minhas dores, das minhas dificuldades. Aonde que eu posso me libertar? O que é que me prende, o que é que me oprime, né? Me libertar, diferente de me salvar. As religiões cristãs estão presas no salvacionismo, na ideia de que você já nasceu em pecado, então você precisa se salvar. A ideia de religião como religar a Deus porque você está desligada de Deus. Ninguém está desligado de Deus. Deus vive no nosso íntimo. Deus faz morada na sua alma. É impossível estar desligado de Deus, mas é possível não ter uma consciência. Então não é uma doutrina que me liga a Deus, é uma consciência da presença dele. Nós não precisamos nos salvar. Uma vez me convidaram para uma palestra e tinha lá um evangélico e tinham outros cristãos e tinham espíritas para falar da salvação. Eu falei, eu não tenho nada para falar de salvação porque eu não creio que a gente precisa se salvar. Eu não faço parte de uma doutrina salvacionista, nem de uma religião, nem de uma espiritualidade salvacionista. Quando Allan Kardec diz que fora da caridade não há salvação, ele continua buscando uma salvação num modelo de pecado. Então nós nascemos pecadores ou nós nascemos com karma, né? Ninguém é anjo, ninguém é santo, ninguém aqui é um avatar. Então, partindo desse pressuposto, todo mundo tem um karma negativo para carregar e entender. É possível um outro olhar, um olhar mais libertador, entender que quando você nasceu aqui zerou, não tem mais nada, esquece o teu passado, pense no passado como um mistério. Vamos viver o presente, o que é que o futuro reserva para a gente. Nós não precisamos reconstruir a nossa vida a partir de um peso do passado, nós precisamos trazer uma consciência para o presente e perguntar o que mais é possível, como é que a vida pode melhorar, como é que eu trago leveza para a minha vida, como eu posso viver a partir do momento que eu entendo que não existe pecado, não existe mais karma, não existe mais inferno, não existe obsessor, não existe demônio, não existe demanda para mim quando eu estou no meu centro. Quando eu estou na minha verdade, nada disso pode estar no meu campo incomodando. Quando eu sou a manifestação na minha alma, eu fico gigante em mim, no mundo, e tudo que vem de mim vem a partir de um lugar de leveza. Isso é espiritualidade. Quando eu estou preocupado com o karma, com a doutrina, que fiz coisa errada e que estou pagando coisa do meu passado e estou carregando tudo isso, aí é doutrina, é religião, é uma maneira de adestrar as pessoas. Vamos nos libertar das correntes do adestramento. O adestramento começa na infância, quando seu pai e sua mãe começam a dizer como é que tem que se comportar uma criança que é uma criança bonita, uma criança agradável. Faz tudo direitinho para não ficar de castigo, para você não apanhar, para você merecer. E aí vem a ideia de merecimento. Desde a infância a ideia de merecimento começa com os pais. O que é merecimento? É adestramento. Você adestra quem que se comportou bem com um brinquedo, com um doce, com uma bala, com carinho. Você adestra, igual adestra um bichinho. Então é um adestramento. A gente cresce adestrado para merecer, para se comportar. E se não tiver mais nada de merecimento? E se você simplesmente puder buscar a sua verdade sem nenhum peso de ter que merecer nada, de não ter que agradar ninguém, de simplesmente ser quem você é na vida, no mundo, e quando isso acontecer, a espiritualidade está presente, porque a espiritualidade é a manifestação pura do teu ser, da tua alma. Você é espírito.
Quando sua alma se manifesta em pureza, em amorosidade, em acolhimento, já é espiritualidade. E a vida vai começar a conversar com você por meio da sincronicidade dos eventos, das situações, e você, se conseguir trazer a sua consciência para o seu coração e para a sua respiração, você vai começar a ouvir o que diz o seu coração, o que diz a sua alma. Muito mais importante que ouvir todos os espíritos e todos os oráculos é ouvir quem tu és. Você pode, experimenta, eu acredito que você que tem interesse pela espiritualidade, você já deve ter lido carta com alguém, você já deve ter conversado com um caboclo, um preto velho, um baiano, pode ser que você já jogou búzio, pode ser que você já viu tudo quanto é oráculo e pediu tudo quanto é orientação de tudo quanto é mestre, e nada vai te mostrar um caminho enquanto você não encontrar o caminho de ir ao encontro de si mesmo. Ouvir a voz do seu coração na tua alma é a espiritualidade maior de todas. Você pode ouvir uma entidade a vida inteira, se consultar com um caboclo e viver ali só uma doutrina, uma religião, porque enquanto você não encontrar essa voz do seu coração, não há uma espiritualidade. Logo, espiritualidade é um caminho de ir ao encontro de quem tu és, da tua alma, do seu coração, se torna mestre e mestra de si mesmo na vida. Este é um conteúdo de espiritualidade visceral que estou lhe ofertando aqui de presente como degustação, para você entender por onde começa o caminho de ir ao encontro da sua espiritualidade. Esse é o convite do despertar, de despertar o que há de melhor em você, despertar sua consciência, encontrar uma espiritualidade independente das religiões e a gente aprender como é que eu limpo tudo isso que traz peso para a minha vida, como é que eu quebro todas as correntes do adestramento, como é que eu vou ao encontro de uma espiritualidade livre, maravilhosa, encantadora e que nos acolhe do jeito que a gente é. Eu não preciso mudar quem eu sou para ser acolhido, porque não tem nada a ver com merecimento. Eu não preciso mudar quem eu sou e corrigir nenhum erro para eu ser aceito ou para eu ser amado, porque nós já somos amados e amadas e não existe necessidade de corrigir nada, só trazer consciência para quem eu sou hoje, sem peso de pecado, sem culpa, sem ficar pensando em merecimento. Quem é você a partir de hoje, quando você se liberta de todos esses pesos e pensa, quem sou eu daqui para frente, a manifestação pura da minha alma? Essa é uma espiritualidade visceral. Gratidão, axé, arro, saravá, namastê.